Ok, pessoal, vamos lá novamente. Vamos dar continuidade ao que nós começamos a comentar na nossa aulazinha pela manhã. Nós tivemos no início a abordagem do assunto áreas de figuras planas. Nós abordamos duas áreas, a área do quadrado e a área do retângulo. Apenas essas duas, porque nós fizemos alguns exemplos, tá? Vamos continuar esse tópico de áreas de figuras planas. Agora nós vamos abordar a área do paralelogramo. Aqui nós temos aqui uma figura geométrica que nós a chamamos de paralelogramo, que seria um paralelogramo. No caso, é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos, tá? Se eles são paralelos, também tem a mesma medida, dois pares de lados paralelos. Professor, oi. Então, o quadrado também é um paralelogramo? Sim. O retângulo é um paralelogramo também? Sim, tá certo? Tanto o quadrado como o retângulo são paralelogramos. Então, eu quero encontrar a área de um paralelogramo. A área de um paralelogramo é a mesma área do nosso retângulozinho, base vezes a altura. Sim, exatamente, meu jovem, é base vezes a altura, a mesma areazinha. Ó. Suponhamos que nós tivéssemos isso aqui, ó. Eu vou recortar este nosso triângulozinho aqui, ó. Todo esse triângulozinho vermelho, tá? Ou cor de rosa, como queiram. Essa corzinha aqui, ó. Nós vamos recortar ela aqui, ó. Tudo aqui 3D. Aqui é pesado, meu amigo. Então, aqui, ó, 3D. Então, nós vamos colocar ela aqui, ó. Recortamos lá no cantinho e colocamos ela aqui, ó. Beleza, ó? Tá aqui ela, ó. Então, nós colocamos aquele triângulozinho que eu recortei ali, colei ele aqui nesta posição. Perfeito? Beleza? Ok, professor, saquei a ideia. Então, você vai observar, ó, retirando aqui, já que nós cortamos, então ficou agora só a partir daqui, ó. Certo? Então, a partir daqui que ficou. O resto foi eliminado. Beleza? O resto foi eliminado. Então, o resto foi eliminado. Beleza? Ó, vamos aqui, colocando aqui que o resto foi todo eliminado. Perfeito, professor. Foi eliminado mesmo, exato. Então, foi tudo aqui eliminado. Ok, belezinha, tá, tranquilo. Nós eliminamos essa parte. E colamos aqui, ó. Aquela parte que nós eliminamos lá, nós colocamos aqui, ó. Então, você observa que nós temos agora essa situação, ó. Ó, 3D, viu? Beleza? É os 3 dedos, não. Aqui, ó. Ora, que figura é essa que ficou formada? Exatamente a do retângulo. Então, por isso que é a mesma forma. Base vezes altura, tá? Base vezes a nossa altura. Entendido? Então, se nós estivermos falando da área de um paralelogramo, nós estamos falando do mesmo procedimento que nós temos lá no retângulo. Vamos multiplicar base vezes a altura. Opa! Cuidado. Isto aqui não é tua altura, não. A minha altura ela sempre tem que formar com a base um ângulo de 90 graus, tá? Então, cuidado, não interprete. Ele deu a base e deu essa medidazinha aqui. Não ache que isso aqui é a altura, não, porque não vai estar formando um ângulo de 90 graus, não. Então, presta aí, tá? Ó. Ok? Depois não saia dizendo que fui eu que lhe falei, não, viu? Ok? Então, a área do paralelogramo, base vezes a altura. Dando procedimento ao que nós estamos tratando. E eu quero agora tratar sobre este exemplo. Observe o paralelogramo abaixo e me diga qual é a medida da área deste paralelogramo. Meus jovens, nós temos aqui a base. Eu tenho aqui a altura. Se eu tenho a base e se eu tenho a altura, então para encontrarmos, no caso, a sua área, perceba, ó, é só nós pegarmos o que? A nossa base, que é a base? 6. E vamos multiplicar pela nossa altura. Quem é a nossa altura? 2. E quem é 6 vezes 2? Vamos encontrar quanto? 12. Pronto, está aí o nosso resultado. 12 é a nossa resposta. Perfeito? Que corresponde à nossa letra C,
de casa. Fique em casa, né? Beleza? Tranquilo? Simples, né? Perfeito. Então, apagando aqui para tirarmos a poluição visual para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, nós temos a seguinte situação. Aqui eu já tenho uma situação diferenciada. O que é que eu tenho? Eu estou te dando a área. Novamente, a gente segue aquele critério, deu uma pausada. Aqui, no caso, ficou complicado porque já vem a solução no próprio slide. Mas quando não vier, você dá uma pausazinha e aí tenta resolver, tá bom? Aí, em seguida, volta para o teu slide. Bem, jovens, aqui nós temos o que? Ele me deu a base, tá? E não me deu a altura. Ele quer que eu encontre a altura. Só que ele me deu a área. Ele me deu a área, tá? Ou seja, ele me deu toda a minha areazinha aqui, tá? Quanto é que vale toda essa areazinha? Ele está dizendo que ela vale 34,2. Desculpa, 34,2. Então, 34,2 é toda a minha. E ele quer descobrir quanto é que vale a altura para obtermos esse 34,2. Então é simples, basta nós pegarmos o valor da minha área, que é 34,2, basta nós procedermos da seguinte forma. Nós pegar o valor dessa área, que é 34,2, e vamos dividir pelo valor dado, que é 7,6. Professor, e se ele estivesse te dando a altura? Mesmo procedimento, mesmo procedimento. Pegamos o valor total da área e dividimos pelo valor que ele deu na questão, se foi da base ou se foi da altura. Ou seja, basta pegarmos a nossa área, 34,2, e vamos dividir por 7,6. Uma casa decimal, aí no caso é só 7,6. Só no caso cancelarmos, ou seja, eliminarmos a vírgula, como já vimos já em slides anteriores desse procedimento. Então, como se nós tivéssemos 342 dividido por 76. Qual é o número que nós vamos multiplicar por 76 para dar próximo ou igual a 342? Esse número é o 4, porque o 5 já passa. Porque 5 vezes 70, no caso, você encontraria 350. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28, com 2, 30. Subtraindo 12. Pediu emprestado, né? 12 tira 4, 8. 8 é show, hein? Aqui ficou 4. Pediu emprestado, né? Então ficou 3. Então 3 tira 0, 3. 38 por 76 aqui, no caso, a gente acrescenta o 0. Não tem nada mais para descer, né? E no quociente a vírgula. 380 por 76, nós vamos encontrar 5. Por quê? 5 vezes 6, 30, foi 3. 5 vezes 7, 35. Com 3, 38, sobra resto 0. Então, o valor da minha altura é 4,5, porque 4,5 vezes 7,6, nós vamos encontrar 34,2. Então, frisando, o mesmo procedimento que eu tenho lá no caso do quadrado, do retângulo, se ele te deu a área, te deu apenas uma dimensão e quer encontrar o valor da outra dimensão, basta pegar essa área e fazer a divisão pela dimensão dada. Apenas esse pequeno detalhe, tá bom? Perfeito? Espero que estejam entendendo tudo direitinho, tá? Tudo na tranquilidade. Procure assistir os vídeos direito, tá? Não deixe ele rolando não e depois fique se enganando dizendo que está assistindo. Assim você está se enganando, não nos enganando, seja qual for o professor. No caso agora nós vamos estar abordando, tivemos aí comentários sobre o do quadrado, sobre o retângulo, sobre o paralelogramo, e agora nós vamos falar sobre o triângulo. Bem requisitado esse triângulo, tá? Quadrado, retângulo e triângulo normalmente sempre estão na mídia, viu? Como é que nós vamos fazer para encontrar a área do retângulo? Nós vamos pegar a base vezes a altura dividido por 2, tá? Nós vamos pegar a base vezes a altura, dividirmos por 2.
Ok, professor. Beleza. Mas por quê? Ora, acabamos de ver. A área do retângulo, do paralelogramo era quem? Base vezes altura. Se você pegar este teu paralelogramozinho e traçar aqui a diagonal dele, não interessa qual for, só tem duas diagonais, né? Tracei essa diagonal. Você observa que este paralelogramo ficou dividido em dois triângulos, não ficou? Se tu queres saber apenas a área de um triângulozinho desse, então tu queres a metade. Então significa dizer que você vai pegar quem? A área total, que é base vezes altura, e vai dividir ela por quanto? Por 2. Então por isso que a área do nosso triângulo é base vezes altura dividido por 2. Perfeito? Belezinha? Simples, né? Então tá aí, demonstraçãozinha aí em 3D. Perfeito. Ok. Indo para o nosso próximo slide, comentamos aí que a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Fizemos até uma demonstraçãozinha geométrica, né? E agora vamos especificamente para o nosso exemplo. A escola Aprenda Feliz vai pintar um triângulo na parede do pátio para que os alunos o decorem como uma árvore de Natal. No desenho abaixo, podemos ver como ficará a parede depois de pintada. Com base nas dimensões da parede registradas no desenho, podemos afirmar que a área a ser pintada será de exatamente essa parte aqui cinza é a área pintada. E esta parte cinza, ela corresponde a exatamente o quê? A área de um triângulo, onde a área de um triângulo está dando aqui, ó, a altura do triângulo, que é 2,5, que é do tamanho do lado do quadradozinho, né? 2,5, e também está dando a base do triângulo, que no caso é 4. A basezinha do triângulo é 4. E como é que nós vamos fazer para encontrar a área deste triângulo? Usando a nossa formulazinha da área do triângulo, que no caso é o quê? Base, que é a nossa base, 4, vezes a altura, que é a nossa altura, 2,5. Base vezes altura, 4 vezes 2,5, que nós vamos dividir por 2. Não esqueça da divisão por 2, tá? Agora é só fazermos a multiplicação depois dividirmos. Professor, oi, pode falar. Eu quero fazer a divisão primeiro e depois multiplicar o resultado. Eu quero dividir esse 4 por 2 e multiplica. Depois esse 2 por 2,5. Posso viver este momento? Você sim pode viver este momento sem problema algum. Procedendo à multiplicação primeiro e depois a divisão, mas você pode fazer o contrário, eu já acabei de falar. 4 vezes 2,5. Nós encontramos quanto? 10. Beleza. Encontramos nota 10. E este 10, quando nós dividimos por 2, nós vamos encontrar quanto? 10 dividido por 2, nós vamos encontrar 5. Tá? Então, tá aí o nosso resultado. Letra A, medida vai ser 5 metros quadrados. Só frisando aquele tópicozinho que eu acabei de falar, de citar, você poderia dividir 4 dividido aqui por 2. Encontramos aqui 2. E quem é 2 vezes 2,5? 5. Ou seja, o mesmo 5 que nós encontramos fazendo aquele procedimento. Então, você escolhe a melhor maneira para esta situação. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo sem problema algum através do canal de informação de contato que é o WhatsApp. Ok. Seguindo para a nossa próxima situação, nós já temos aqui um quadrilátero, professor, mas você não deu essa fórmula não. Mas perceba, meus jovens, que este quadrilátero ele é formado por 4 triângulos. Então, basta encontrarmos a área de cada um dos triângulos e depois somarmos o resultado de cada uma delas. Eu posso estar... Aqui a ordem não interessa. A ordem não interessa. Eu posso estar chamando aqui de meu triângulo 1, perfeito? Eu posso estar chamando esse aqui de meu triângulo 1, este aqui o meu triângulo 2, este daqui o meu triângulo 3 e este aqui o meu triângulo 4. Não importa a ordem, tá bom?
Poderia chamar isso aqui de 1, esse aqui de 2, esse aqui de 3, de 4, não interessa, contanto que faça todos eles, certinho? Como é que nós vamos fazer para encontrar a área de um triângulo? Ora, nós vamos pegar a nossa base, que é 9, tá aqui ela, e vamos multiplicar pela nossa altura, que é 4. Então, 9 vezes 4, dividido por 2. Quem é 9 vezes 4? Encontramos 36. E quando eu pego 36 dividido por 2, eu encontro 18. Então, 18 é a nossa resposta. 9 vezes 5. Professor, está acelerado demais. Volte aí, por favor. Nós encontramos, meus jovens, a primeira área, que é o A1, que é a minha base, 9, vezes a minha altura, que é 4. Como a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, 9 vezes 4, 36, dividido por 2, 18. Primeira área encontrada. Segunda área, olhar para o segundo triângulo, que a base é 9, está aqui ela, e a minha altura é 5, ok? 9 vezes 5, 45. Quando eu pegar este 45 e dividir por 2, eu encontro 22,5. A área do nosso terceiro triângulo, quem é a nossa base? 3, cuidado para não confundir com esse 3 aqui do triângulo, tá? Correspondente à área. 3, quem é a minha altura? 5. 3 vezes 5, 15. Dividido por 2, 7,5. Base vezes altura dividido por 2. Quem é a área do meu quarto triângulo? Base 3, altura 4. 3 vezes 4, 12. Dividido para 2, 6. Fazendo o nosso somatório, nós iremos encontrar 54, né? Fazendo esta somazinha. Você pode pegar, ó, 22,5 com 7,5. Joga esse 5 para cá, ó. Fiquei com 23. 23 quando eu somo com 7, 30. 30, 18 com 6, 24. 24 com 30, 54. Professor, deu para entender não. Simplesmente nós estamos fazendo a soma. Se não deu para fazer de cabeça, bota a continha do lado, vírgula embaixo de vírgula. Quando o número não tem vírgula, significa que é no seu final. E aí, consequentemente, você procede a sua soma, né? Então, fiquei, ó, 22,5, peguei com 7,5, vírgula embaixo de vírgula, somei com 18, vírgula, como se aqui fosse um zero, e somei com 6, quando o número não tem vírgula, significa no final dele, acrescentei o zero. E aí, no caso, é só você fazer a sua soma, tá certo? Belezinha? Só procedemos desta forma. Então, espero que estejam compreendendo. Então, foi simplesmente isso. Nós olhamos para a figura, achamos ela estranha, não tinha nenhuma forma preparada para ela, mas nós vimos que ela poderia se desfazer e ficar no formato de 4 triângulos. Então, assim, nós procedemos, calculamos a área de cada um deles e, em seguida, somamos. Perfeito? Bem, outra figura estranha. Meu caro amigo, o que é que nós vamos fazer? Praticamente, você vai ter que transformar em figuras que você conhece a área. Ora, eu posso estar delimitando a minha área, eu posso estar fazendo aqui, ó, transformando ela em figuras que eu conheço o processo de resolução diária. Então, a minha figura original, eu transformei ela em 3. Nós transformamos ela em 3 figurazinhas. Ou seja, eu posso dizer aqui que seria a minha área 1, droga, que seria a minha área 1, beleza? Aqui no caso seria a minha área 2, a ordem não importa também, já falei, né? E aqui seria a minha área 3, ó. Eu encontro cada uma delas e em seguida eu faço o somatório, digamos assim, das áreas encontradas. E assim nós iremos proceder. Essa minha primeira figura, como é que nós vamos encontrar a área dela? É a área de um quadrado, né? Todos os lados iguais. Então, é 4 vezes 4. Então, 4
vezes 4 é a nossa primeira área. 4 vezes 4, que nós encontramos quanto? 16. Simples, né? Facinho demais. A minha área 2 é a área de um retângulo. Comprimento vezes largura, ou base vezes altura. Quem é o comprimento? É 4. Quem é a altura? É 2 mais um 1zinho aqui. Então, 3. Então, 4 vezes o nosso 3. E 4 vezes o nosso 3, encontramos o quê? 12. Beleza? Ok? Repetindo, dá uma pausadazinha no vídeo, tenta resolver antes, né? Para aí depois verificar com a solução dada aqui por mim. E, no caso, a nossa terceira área, que é a área do triângulo. Eita, professor, agora essa aqui ferrou. Como é que eu vou fazer? Porque não tem as dimensões do triângulo, não. Tem, meu jovem, tem as dimensões do triângulozinho, ó. Esse tamanhozinho aqui, ó, paralelo aqui ao 4, então tem a mesma medida. Então, aqui, mede 4, a minha base do triângulo. E a alturazinha do triângulo? A alturazinha do triângulo, ó, é 1 mais 2, ó. É a alturazinha aqui do meu retângulo. Então, no caso aqui, é 3. Ora, então é 4 vezes 3, né, professor? Isso, 4 vezes 3. Está esquecendo nada, não? Eu acho que não, professor. Não é só 4 vezes 3, não? Não. Se a área de um triângulo é 4 vezes 3 e eu vou dividir por quanto? Por 2. Base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 3, encontramos? 12. E dividido por 2, encontramos 6. Perfeito. Pronto. Encontradas as minhas três áreas, o que é que eu faço? Somarmos, ou seja, nós iremos somar. E somando, nós vamos encontrar 16 mais 12, 28. E 28 com mais 6, eu encontro 34. 34 é a minha resposta final. A nossa unidade de medida é metro, então metro quadrado, finalizando a nossa questãozinha, tá certo? Perfeito? Então, essa questãozinha, nós colocamos ela, decompondo ela em 3 figuras que a gente conhece o processo de resolução diária, tá? Sem precisar se assustar. Então, olhou para a figura, respira profundamente e tenta encaixá-la dentro do conhecimento adquirido por vocês até o momento, já que foi abordado o quadrado, retângulo, no caso, o paralelogramo e o triângulo, beleza? Bem, nós temos agora, ou melhor, já foi colocado aqui, nós já fizemos lá, opa, melhor ainda, já. Vamos partir para o próximo tópico. Área do losango. O que é um losango, professor? Um quadrilátero. Este losango ele possui 4 lados iguais, as linhas diagonais, elas são perpendiculares, tá? As minhas diagonais, elas são perpendiculares, professor. Oi, que é perpendicular mesmo? Perpendicular significa que vai formar ângulo de 90 graus, ângulozinho aqui de 90 graus. Também as linhas diagonais, elas se dividem no ponto médio, tá? Vão se dividir no ponto médio, vão ter a mesma medidazinha. Mas isso não importa para a gente no momento. O que importa para a gente no momento é encontrar a área, ou seja, toda essa superfície aqui dentro dessas 4 linhas. Então, como é que nós vamos fazer para encontrar esta área? Nós vamos pegar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividimos por 2. Diagonal maior, diagonalzinha maior, beleza? Vamos pegar a diagonalzinha menor e dividimos por 2, e aí encontramos a área do losango. Professor, oi, fala, estou lhe ouvindo. Se eu quisesse encontrar usando a área do triângulo, poderia? Poderia. Basta você pegar a área do triângulo aqui, multiplicar aqui a base vezes a altura, tá certo? Aí com isso você vai encontrar a área deste triângulozinho aqui, ó. E aí, em seguida, bastava você multiplicar por 2, porque tem um outro para encontrar o total, tá certo? São triângulos congruentes, beleza? Então, pode proceder dessa forma. Então, a área do losango, no caso, vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Esse é o procedimento para nós encontrarmos a área do losango, certinho?
Aqui um exemplo bem simples. Pedro confecciona papagaios usando papel de seda e pedaços finos de madeira. Depois de pronto, um de seus papagaios ficou conforme a figura abaixo. Mostra a figura abaixo. Quantos centímetros quadrados de papel de seda Pedro gastou para confeccionar? Então, você quer a área. Você quer exatamente esta areazinha aqui do papel utilizado por Pedro. E para encontrarmos, vamos pegar a diagonal maior. Quem é a diagonal maior, professor? 30. E multiplicarmos pela diagonal menor, que é a diagonal menor, 20. Professor, eu botei o 20 primeiro, depois eu botei o 30. Tem um problema? A ordem dos fatores não altera o produto, meus jovens. Prestai. E todo este produto aqui eu vou dividir por 2. Tá? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Aí você pode proceder como aquele exemplo anterior que nós fizemos. Você pode fazer a multiplicação primeiro e depois fazer a divisão, ou dividir primeiro e em seguida multiplicar. 30 vezes 20, nós vamos encontrar 600. Ok? 600. E 600 dividido por 2, nós encontramos 300. 300 espartanos. Quem assistiu esse filme? Então, 300. Ok? Como poderíamos proceder daquela forma, né? Eu posso muito bem, antes, naquela anterior, peguei e simplifiquei o primeiro. Aqui fica mais interessante simplificarmos o segundo, mas poderia ser qualquer um. O 20, dividir com 2. Eu encontrei 10. E aí, 30 vezes 10, 300. Certo? Então, fica a seu critério, a gosto do cliente ou da cliente, tá certo? Belezinha? Então, tudo na santa paz de Deus. Beleza. Então, nós temos agora a nossa próxima situação, onde, no caso, já estou te dando a área. Eu te dei a área do losango e te dei uma das diagonais. E eu quero que você me encontre a outra diagonal. Tá ok? Neste caso, para você utilizar só as operações básicas, então o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a área dada na questão, que foi quanto? 60. Este 60 você multiplica por 2, tá? Peguei a área dada no losango, viu? Cuidado. Multipliquei por 2. O resultado obtido, eu divido pela dimensão que ele deu na questão. Qual foi a dimensão que ele deu? Ele deu a diagonal menor. Então, dividido por 6. E quanto é 120 dividido por 6? Vamos encontrar 20. Tá aí a resposta dada, utilizando aí duas operações básicas do nosso conhecimento, a multiplicação e a divisão. Multipliquei primeiro por 2 e, em seguida, fiz a divisão do resultado por uma das minhas diagonais. Ou, simplesmente, você pode estar substituindo na expressãozinha da fórmula e estivesse resolvendo como se estivesse resolvendo uma equação, ou simplesmente uma proporção. No lugar da área, eu botei 60. No caso da minha diagonal maior, estou procurando a minha diagonal menor, no caso 6. Ok? Tudo isso dividido por 2. Famoso cruz-credo, né? Famoso cruz-credo lá da nossa proporção. D vezes 6, D6. 2 vezes 60, 120. Esse 6 está multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele passa a dividir. Então, 120 dividido por 6, encontramos 20. Então, beleza? Isso é o que nós tínhamos para comentar sobre losango, tá certo? Novamente, o nosso tempo aí já está no limite, então encerramos. Faltam 2 tópicozinhos a serem comentados para fecharmos a área, ok? Então, no próximo vídeo, a gente faz a complementação. Abraço.